falar sobre Calvino e a sua influência sobre a música na época da Reforma Protestante, as suas propostas. Muitos entendem que Calvino foi avesso à música. Isso não é bem verdade. É certo que Calvino foi bem mais cauteloso e prudente em relação à música e até severo em certo ponto. Um dos reformadores do século XVI, o que ele propôs para a música? Em primeiro lugar, ele entendendo que o culto é para todos e não havia distinção, ele quis, em primeiro lugar, dar exclusividade às escrituras bíblicas. Então, a música cantada deveria ser composta e com suas letras cantando apenas os textos bíblicos, diferente de Lutero e de outros reformadores que criavam composições com letras que faziam espécie de paródias ou interpretações ou poesias em cima de textos bíblicos. Não, Calvino propôs que a música em sua letra tivesse exclusivamente e estritamente o texto bíblico. Nesse ponto, os salmos foram amplamente usados como a principal fonte de inspiração, e os salmos foram metrificados segundo a língua francesa na época e também em uma versão latina, onde esses salmos eram ensinados e cantados. Então as pessoas conheceriam as escrituras através da música, mas diretamente as escrituras. Um outro ponto importante vem de ordem eclesiástica. Calvino diz aqui, não entender a posição privilegiada de um coro ou de um coro profissional. Calvino não quis que suas igrejas tivessem pessoas separadas, distintas das outras para formar um coro por profissionais e esse coro fosse sustentado para viver exclusivamente dessa música dentro da igreja. Não, ele queria que toda a igreja cantasse em uníssono, a uma só voz, e fosse dirigido no canto do Senhor por toda a congregação e pelo líder, pelo pastor da igreja que dirigia esse canto. Obviamente era uma música simples, mas também de riquezas rítmicas e melódicas que, infelizmente, hoje nós perdemos esse contato devido até à distância cultural. E é bem verdade que essas melodias bonitas foram compostas para serem cantadas na língua original, ou seja, o francês, e a adaptação da nossa língua portuguesa traz algumas dificuldades e perdemos algumas questões importantes da sua melodia e das letras, apesar do sacrifício de alguns tentarem traduzir algumas dessas belas canções da época. Um outro ponto importante é que essa música tinha dois formatos, a congregação em uníssono dirigida pelo líder, pelo pastor, mas também o formato de inários, onde essas melodias eram harmonizadas em mais vozes, em 4 vozes geralmente, para ser cantado nos lares. Os crentes poderiam levar esses novos inários, que eram impressos, com harmonias, e assim levar esses cânticos novos para suas casas, e assim cantarem em diversas vozes. Mas, a princípio, nos templos, das reuniões públicas, não era feito desta maneira. Obviamente, com o passar dos anos, esses costumes, essa tática, esse tipo de comportamento não foi mais tão estrito assim. De maneira que as músicas, mesmo a vozes, foram levadas também para as reuniões públicas e novos corais foram sendo feitos à medida que o tempo passou. O grande documento musical é o chamado Saltério de Genebra, que foi iniciado por volta de 1542 e finalizado somente em 1562, onde todos os salmos que nós temos foi metrificado, arranjado e criado melodias novas para ele, para cada um desses salmos. Obviamente, Calvino contou com grandes mestres e músicos da época, da região da França, também da região da Bélgica ou da Suíça, grandes e renomados mestres que já compunham
para príncipes e reis da época e agora estariam a serviço da igreja protestante. E foi exatamente esses grandes que confeccionaram o grande e importante Saltério de Genebra, para que todos os cristãos das igrejas protestantes, no templo e nos lares, pudessem aprender os salmos e as melodias que pudessem fazer jus a esses salmos e cantarem e memorizarem. Enfim, vou ler aqui um trecho que está registrado no livro 3 das Institutas. Calvino diz assim: nem a voz nem o canto têm algum valor ou algum proveito para Deus, se não nascerem de um afeto íntimo do coração. Ao contrário, irritam a Deus e provocam sua cólera se esses cânticos saírem somente dos lábios. Apesar disso, não condenamos aqui nem a voz, nem o canto. Antes, os apreciamos muito, contanto que acompanhados do afeto do coração. Porque dessa maneira ajudam o espírito do homem pensar em Deus e manter-se nele, em Deus. O que Calvino está dizendo aqui, no famoso Tratado das Institutas da Religião Cristã, é que ele não desaprecia, não é um desdém pela música, pela voz, pelo cantar. Ele diz muito mais coisas. Ele entende que o canto faz parte da igreja desde a igreja primitiva. O que ele está dizendo aqui é que o cantar não deve ser dissociado de um coração piedoso, de um coração convertido, de alguém que teme e ama a Deus. Senão será simplesmente mais um cantar, mais uma voz e nada passará disso. Ele está fazendo uma junção entre lábios que falam de Deus, que confessam a Deus, e lábios que louvam a Deus com canto. Então, na verdade, Calvino estava mais preocupado com a qualidade da música, preocupado com a biblicidade da música e do seu mau ou bom uso, ou seja, o ethos da música. E isso que nós deveríamos estar preocupados até hoje. Não a música por si só, não a música pela música, mas qual a importância dela, quais são os seus efeitos benéficos e até danosos para a igreja. E é isso que nós temos que ter em mente, esse zelo e esse cuidado. E não abolir a música, mas trazer ela de volta aos padrões que a Reforma Protestante propôs, com Calvino e demais reformadores. Que Deus nos ajude a trazer isso em mente e a renovar e a reformar toda a nossa mente, nosso fazer e a nossa música, inclusive. Deus nos abençoe.